Estamos de volta, programa especial com Cris Guerra. Hoje a gente tem um grande anúncio para fazer aqui. Cris Guerra vai estar em breve na programação do canal Viver Brasil. Cris, que alegria! Vai ser amiga aqui de tanta gente legal, né? Vai ser lindo. A gente tem pessoas muito legais aqui, Elias. Estou muito feliz, vou me juntar numa turma boa. Pois é. Né? O que você pode falar do seu programa, assim, dentro do que você pode falar? Bom, eu posso falar que vai ser um programa que vai trazer a Cris, que está aprendendo a ser apresentadora, né? Porque eu não tenho essa carreira no jornalismo, eu venho da publicidade. E acho que vai trazer um pouco de histórias. Não sei, não posso falar mais, não fui autorizada. Boa conversa. Tem uma das coisas boas nessa vida é conversar com a Cris Guerra. E aí, o grande barato desse programa é que as pessoas vão poder conversar com ela, né? Vão poder participar dessa conversa, né, Cris? Não, e a gente vai poder trabalhar conversando, que é coisa melhor que isso. Isso é muito legal, fazer o que bom. gosta. Eu adoro também, eu adoro. É muito legal. Agora, a gente estava falando sobre a diversidade, né? Estava falando de cabelo branco, estava falando de cabelo prateado, economia prateada. É legal que a diversidade, né? A única... primeiro que tem idade na palavra. Diversa idade. Diversa idade. E a única... A Lídia Bento está me corrigindo para eu falar Cris Paz. É Cris Paz, Fernando. Mas não preocupa não, é porque é muito forte, ela desde o século passado. São 51 anos como Cris Guerra, tudo bem. Vai ser até legal, assim, esse paradoxo, né? Cris Paz, aquela que era Cris Guerra. Eu sou Cris Guerra só quando eu fico brava. Então, tá bom, tá corrigido. Então é Cris Paz na programação do canal Viver Brasil. Mas aí, olha só que legal, diversidade, tem idade na palavra e tem também uma outra característica, que os 50 a mais é o único espectro desse grande, desse grande múltiplo objeto multifacetado que está em todas as questões da diversidade. Exato. Na verdade, o mais legal de lutar contra o etarismo é que é uma causa que será sua em algum momento da vida, se você tiver sorte e viver bastante, né? Então, eu gosto de falar que eu desejo a um etarista vida longa. Que quando eu sofro um preconceito de uma pessoa que me chama de velha, né? Eu falo, gente, desejo vida longa. Minha avó falava isso, você chega lá, né? Você chega lá e é uma causa de todos. Envelhecer é para todo mundo, mas amadurecer não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tá cheio de gente de 80 anos aí que não tem maturidade. E está cheio de gente de 30 que já amadureceu, né? Eu acho que o amadurecer é uma escolha também, né? É você olhar para a vida com um olhar atento, né? Isso que você falou de Belo Horizonte, do olhar de turista, eu acho que isso é uma postura de vida. Então, é muito legal quando você chega numa cidade, né? Quando você chega na sua cidade natal com um olhar de turista, que legal poder curtir sua cidade natal, né? Com esse olhar assim. E eu acho que se a gente adotasse isso na vida, a gente aproveitaria grandes chances de amadurecer. Um olhar de turista para tudo. Um olhar de turista para tudo, com mais ingenuidade, com menos também expectativa, porque eu gosto muito dessa definição de que a gente espera da vida o extraordinário, mas a vida mesmo é o ordinário. Que a gente precisa aprender a olhar, né? É verdade. Com calma, né? E só a maturidade dá isso. Nossa, mas demais. Sabe o que eu falo, Fernando? Esses dias eu cheguei a uma palavra que eu gostei muito. Eu acho que a gente, quando a gente vai ficando mais velho, pelo fato de a gente ter menos tempo pela frente, é engraçado, que é paradoxal. A gente tem menos tempo pela frente, a gente fica menos ansioso. Quando a gente tem mais tempo pela frente, a gente quer tudo para ontem, né? E a gente vai fazendo uma curadoria. Tem coisa que você não quer mais, tem coisa que você já sabe e fala não, né? Você sabe as brigas que valem a pena, as amizades que valem a pena, as parcerias que valem a pena. Você vai escolhendo, você vai se tornando uma pessoa, claro, se você amadurecer, né? Essa é a proposta. Você se torna curador da vida e a vida vai ficando mais interessante, porque
você fala, eu tenho pouco tempo pela frente, então meu tempo é precioso. Eu não vou comer qualquer coisa, não vou encontrar com qualquer pessoa, não vou a qualquer compromisso. É interessante isso, né? Isso é muito legal. Agora, também é muito importante, eu vejo com muito entusiasmo esse processo que se desenha na nossa frente. A gente é muito privilegiado, porque nós somos dessa geração que vai viver mais, né? Exato. Que vai viver muito. Nunca as pessoas viveram tanto como a gente vai viver, né? É. E para trás também, quem está vindo também, por isso precisa de maturidade. Mas olha só que legal, hoje a gente vai viver, falando das mulheres e com relação à menopausa, porque você reclamou da temperatura aqui do ar-condicionado, e aí a gente abaixou a temperatura, foi a única convidada que fez com que eu abaixasse a temperatura, aumentasse a temperatura. Aumentasse a temperatura, Porque normalmente o pessoal gosta geladinho assim? Não, reclama, eu finjo que nem eu estou escutando. Eu falei, eu que estou na menopausa, é você que sente calor. Então, você falou da menopausa. A menopausa é um período que Marisa Tavares, minha querida jornalista Marisa Tavares, eu tenho especialista, né, ela fala que é um portal de oportunidades. A gente gravou aqui, Cris, até vou sugerir para o seu programa também, as meninas as parteiras da maturidade. Eu já fiz Não é legal? É sensacional. São lá de Florianópolis, né? Sim, eu já fiz uma palestra, eu participei do curso, eu dei uma aula sobre etarismo. Elas são maravilhosas. Porque justamente fala assim, você vai parir a maturidade. Parir a si mesma. A si mesma. Daí o portal que junta com a Marisa. E aí tem uma outra análise que é essa de mercado. Porque hoje, farmácias, drogarias, fica até um alerta aí para o nosso parceiro, Drogaria Araújo, tem muito mais produtos ligados à fertilidade para a mulher do que a vida pós-menopausa, quando, na verdade, a mulher vai viver hoje muito mais tempo depois da menopausa do que antes. Eu não sei se você conhece esse dado, que eu sempre cito ele. Em 1962, uma mulher entrava na menopausa mais ou menos aos 57 anos, e a idade média, a expectativa de vida era 59. Então, quer dizer, então ela chegava na menopausa aos 52... 57. E aí ela vivia até os 59, mais ou menos. Ou seja, a menopausa era fim de linha. Não tinha mais nada para fazer. Em 2022, a mulher entra na menopausa, em média, aos 51 anos e vive até os 83. Né, a expectativa de vida. Então vamos calcular a idade fértil dela, porque 51 ela tem de idade fértil ali dos 15 anos, a idade fértil. Dos 15 aos 50? Dos 15 aos 51, mas vamos imaginar que uma mulher, em geral, engravida depois dos 20, né? Então ela tem, sei lá, 30 anos de idade fértil, mais 30 anos de idade não fértil, 40, que é uma outra... Ou 40. Com discernimento, com neurônios funcionando, com sinapses bem feitas. Com sabedoria. Agora, a menopausa, ela traz uma série de perdas, né? Assim, de ameaças e tudo mais. Por isso, uma coisa que eu descobri é o seguinte, a menopausa é um chacoalhão da vida para dizer para a mulher assim, ou você cuida de você, ou você cuida de você. Não adianta mais você se deixar por último. Então, isso para nós que temos a condição, o privilégio, porque muitas mulheres não têm esse privilégio, né? Só tem que se ocupar da sobrevivência. Mas quando eu penso, não, hoje eu tenho que acordar, eu tenho que fazer minha caminhada, né? Musculação, uma coisa importantíssima. Descobriram que os músculos secretam alguns hormônios que não são os hormônios femininos, mas outros hormônios que são fundamentais durante a musculação especificamente, que são fundamentais para ajudar, inclusive, na cognição, né? Porque existem 34 sintomas mapeados na menopausa. É uma diversidade incrível de sintomas. Então, eu só entendi o que era menopausa há uns 2 meses. E eu já estou na menopausa, talvez, há uns 4 anos. Eu só entendi que o motivo da minha fúria era a menopausa, da minha instabilidade emocional fora do comum, porque eu já sou uma pessoa enérgica, eu sou uma mulher, né, forte. Por isso que eu, né, crispaço, vamos dar uma amenizada nisso tudo, porque eu sou uma pessoa de paz, mas se precisar, eu vou à guerra, né? Mas o meu furor recente
Aí que eu entendi que era menopausa. Aí eu me senti menos culpada, sabe? Hoje eu culpo a menopausa, é mais fácil. Sim, você entende também, assim, essa transformação dos hormônios. Eu percebo muito isso. Como eu tinha um grande amigo, o Dr. Alfredo Halpen, que falava isso. Ele era completamente radical, radicalmente contra a reposição hormonal por parte dos homens. Ele achava que você tinha que chegar nos 40, 50 com os hormônios de 40, 50, 60 e não com aquele turbilhão da adolescência, com aquele frescor todo, porque isso é impossível, isso não dá. É ali, é um amadurecimento. Você vê uma árvore ali, uma folha numa árvore, quando chega a hora dela cair, ela despede da árvore, pronto, foi embora. Ela não fica querendo ficar ali grudada na árvore. Assim é com os nossos hormônios e também para o homem é um pouco isso. Sabe que baixa um pouco aquele aquele fogo. Furor todo, né? Aquela... Não dá, não dá, sabe? Porque senão o homem fica menino para sempre também, né? Tem que... Fica, assim, tem uma hora que você para de ficar com essa volúpia toda, isso é maravilhoso, perceber isso, você fala, eu estou realmente envelhecendo, isso é maravilhoso. Eu acho que quando a gente assume o envelhecimento, quando a gente abraça o envelhecimento, significa que eu quero envelhecer da melhor forma. No caso da mulher, existe reposição hormonal para muitas mulheres, tem algumas que não podem fazer. Eu mesma para as mulheres, a reposição hormonal é fundamental, até para a proteção do coração, né? Sim, mas nem todas as mulheres podem fazer. Sim. Minha mãe morreu de câncer de mama, então eu estou investigando, porque eu fiz, mas eu parei. Eu estou meio em suspenso, não sei se... Mas meus sintomas são poucos, graças a Deus. Mas assim, é muito legal se você tem essa opção. Mas eu acho que a gente precisa entender... E isso é a grande sabedoria, que a gente está sempre mudando. Se a gente se apega a uma imagem antiga, essa é uma espécie de imaturidade, né? Você ficar querendo ser... Eu gosto da mulher que eu estou me tornando, eu gosto das ruguinhas aqui perto do olho. Me incomoda um pouco que agora quando eu sorrio, o meu olho está fechando, estou ficando meio japonesa, sabe assim? Mas ok, né? Um dia pode ser que eu faça... uma plástica de pálpebra, porque às vezes prejudica a visão, ok, ou não. Mas eu acho que faz parte mudar. Sim, né? E tem um mundo caminhando com essa transformação. Você falou aí dos quantos sintomas da menopausa? 34 mapeados. Talvez existam outros mais Sim. ainda. E o que o mercado, o que o marketing vende para a mulher? Remédio para cólica. Porque a cólica tem alguns sintomas, a cólica menstrual é um deles. Estamos falando de novo da fertilidade. Mas e para a menopausa? Existem pesquisas para relógios que baixam a temperatura do corpo? Existem pesquisas avançadas também que vão chegar no mercado, porque é um mercado que tem dinheiro também, né? Sim, sim. Eu acho que tem marcas acordando para isso, mas ainda são muito poucas. Acredito que as marcas que não notaram ainda a questão da revolução prateada, elas estão perdendo um grande mercado. E muitas vezes, vou dizer mais, hoje eu estou meio alourada, né? Aqui eu não sei se na TV vai aparecer. Tá bem. Eu deixei o cabelo branco e recentemente eu falei, já que eu estou com cabelo branco há 3 anos, vou ficar loura. Toda mulher tem uma Marilyn Monroe dentro de si, né? Mas eu adorei o meu cabelo branco, então... Pode ser até que eu volte para ele, eu gosto da cor, a gente falou do cabelo branco no bloco passado e eu falei que você ia contar um pouco essa história. Foi uma bandeira, né, esse cabelo branco. Sim, mas o que eu estava falando a mulher na menopausa, ela perde um pouco... O mosquitinho do raciocínio, passa assim, ó, pega. O mosquitinho fica aqui rodeando assim. Então, aí era isso que eu ia falar. Eu vou contar como que foi que eu deixei o cabelo branco, mas vou contar o seguinte. Eu percebi que como produtora de conteúdo digital 50 mais, muitas vezes, por ser uma 50 mais de cabelo branco, eu acho que eu perdi trabalhos com isso. Olha que interessante. De marcas que preferiram contratar mulheres 50 mais sem cabelo branco. Eu percebi uma certa... Eu acho que as marcas, às vezes, elas têm que fazer uma psicanálise, porque elas estão lidando... como uma marca de... suposto rejuvenescimento, né, o tal do anti-aging, que não tem o menor sentido, né, anti-idade, não é anti-idade. Hoje em dia tá certo, as marcas estão acordando para isso e usando um pró-idade, né? Mas muitas marcas que fazem cremes para tratamento de pele, contratam um creme para uma mulher de 50, mas aí ela fotografa uma mulher de 35
para que você queira parecer com essa mulher de 35. Eu acho que está na hora da gente entender que a estética da maturidade existe e tem lugar, né? Então, em 2019, eu resolvi deixar meu cabelo branco para experimentar, para ver o meu cabelo branco, porque eu pintava o cabelo de preto e quando crescia a raiz, ficava aquele gambá, né? Tipo aquele gambá do desenho animado, ficava uma faixa. Guaxinim. E aí eu falei, gente, eu quero ver esse cabelo. Era um misto de fascinação e medo de ver esse cabelo, porque era um prateado bonito. E a minha cabeleireira me deu força, meu namorado também, e eu deixei crescer, né? Depois cortei bem curtinho para já tirar o preto e tal. E foi um aprendizado, que é um cabelo mais seco, mais poroso e tal, e eu comecei a adorar o cabelo. Recentemente eu pintei de louro, mas é uma tinta que daqui a pouco cresce, eu posso mudar de novo, né? É uma tinta até muito leve. Mas assim, eu amei, eu me senti muito bonita com o cabelo branco e muito mulher, de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes. Então eu acho que a gente precisa trazer a estética do envelhecimento como uma possibilidade. Não é porque as mulheres precisam deixar o cabelo branco, mas antes ele não era uma possibilidade. Eu acho que agora ele é uma possibilidade bonita. Você não perde a sensualidade, não perde o charme. Você pode ser uma mulher interessante, bonita, feminina, né? Com todos os poderes femininos, com cabelo branco. E é um treino para a nossa nova estética que Exato. chega nas redes sociais. As TVs abertas têm feito isso de forma muito contundente, não só com relação aos 50 a mais, mas com todo o leque da diversidade, né? Porque a gente tem que acostumar mesmo a olhar. Exato. É novo para todo mundo. Eu falo que é como se você colocasse a cabeça para fora da viagem para o envelhecimento e sentisse o vento do envelhecimento. É tipo assim, porque já imaginou, a gente vai ficar se disfarçando, né? Fazendo milhares de procedimentos estéticos. Eu também já fiz alguma coisa, acho ótimo, mas não dá para ficar presa a uma coisa que eu já fui e não sou mais. É legal aquele procedimento que, beleza, você não nota muito, mas me dá uma cara mais descansada. Ok, mas não vai dar para ficar fazendo isso a vida toda, né? Ligada a uma coisa. Então é como se você ficasse disfarçada e aí com 100 anos você fala, vou soltar tudo. Aí você se assusta com a sua própria imagem. Você tem que ir se acostumando com a pessoa que você está se tornando, né? Claro, e isso é um processo que envolve também as marcas, que envolve também esse conceito de envelhecimento das marcas, né? Tem uma análise muito legal de empresas que trabalhavam com a Disney e foram percebendo, falaram assim, não, o nosso público está envelhecendo, o que nós vamos fazer? Não queremos dar esse peso. A Disney é juventude, é jovialidade, a gente não pode deixar parecer que a marca envelhece. Aí eles foram ver, mas quem paga as viagens para a Disney são os avós que adoram a Disney. São eles que sustentam praticamente nos Estados Unidos. Essa economia prateada sustenta a economia dos Estados Unidos, Olha tão que poderosa incrível. que é, porque são pessoas que viveram em uma outra realidade econômica. Acho que aqui no Brasil também isso acaba acontecendo, né? Sim, existem pesquisas, muitos 60 mais são arrimos de família, são pessoas que ajudam financeiramente os mais jovens, né? Agora, é muito interessante a gente falar sobre isso em todos os aspectos, até também da empregabilidade. Eu gosto de discutir isso quando se fala, poxa, existem muito, tipo, o Maturi, o Morris, do Maturi. Sim, muito o Morris, querido. a namorada dele é de BH, né? Ele é de São Paulo, converso muito com ele. Também gosto muito Morris, dele. você tem aí na Maturi um tanto de vagas para pessoas com 50 a mais, mas tem vaga para publicitário? Tem vaga para jornalista, para professor? Não. É só gerente, auxiliar de estoque. Eu acho que a gente tem que avançar além do mundo corporativo para entender isso, né? Recentemente, até o próprio Morris fez uma pesquisa junto com uma empresa chamada EY, que eu não sei exatamente o significado da sigla, que é uma pesquisa nessa área de empregabilidade, essa área de trabalho e 50 mais. E olha que interessante, uma das conclusões da pesquisa, as empresas são etaristas, elas ainda estão acordando para esse fato, não adianta também não fazer um trabalho interno nas empresas e só colocar esses profissionais 50 mais ou deixá-los ali, porque é preciso trabalhar a cultura da empresa. Mas olha que interessante,
existe esse preconceito dos próprios líderes, que muitas vezes são 50, 60, 70 mais. Então, os líderes que chegaram ali, que galgaram um caminho, que chegaram ali com muito esforço, né? E estão ali na posição de líderes graças à sua experiência, muitas vezes não querem contratar uma pessoa 50 mais. Existem pesquisas sobre o cérebro também, bem interessantes, que eu já vi, dizendo que o auge do cérebro, do nosso cérebro, de capacidade e de maturidade cerebral, né? Porque o cérebro existe essa coisa chamada neuroplasticidade, que é tão incrível, que é muito moldada pelas nossas experiências. Então, a mulher, quando ela se torna mãe, ela tem uma área no cérebro de empatia que se desenvolve mais. Tem várias coisas que acontecem. E essa pesquisa mostrando que o auge do cérebro é 60, 70 anos. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar para a longevidade. O nosso olhar é que está antigo, nós é que estamos atualizados. Né? E tem no 60 e 70, tem um período de transcendência que só acontece quando se tem 16 anos ou aquele botão que você liga e fala assim, agora eu não estou nem aí. Parece que no 60 dá para apertar esse botão como a gente apertava aos 16. É verdade, é um botão do foda-se, né? A gente não pode falar palavrão aqui não, mas como eu já trabalho na firma, já... eu não quis falar porque... é uma Dercy Gonçalves que toma conta de nós. Esse botãozinho está acionado ali a partir dos 60 anos, que maravilha. A gente pode fazer isso. A Miriam Goldenberg fala muito sobre isso também. Sim. Né? Sabe o que eu percebi outro dia? Eu falei um não para uma pessoa próxima. E eu não dei nenhuma justificativa. Falei, então, eu não vou não. É maravilhoso isso, não é? Que eu ótimo. Não vou não. Aí a pessoa lamentou e falou uma coisa em francês, assim, eu falei, em francês fica mais bonitinho. E a gente riu e ponto final, entendeu? Não vou ficar... Há uns meses atrás, minha amiga falou comigo assim, Cris, você está me dizendo não? Olha o tamanho do áudio que você me mandou para dizer não. E eu prestei atenção, falei, os europeus têm menos dificuldade com essa coisa, né? Os ingleses, eles falam, vem jantar aqui em casa. Não. Ponto final. Os paulistas têm um pouco isso. Tem esse humor paulistano, né? Que você passa e fala assim, oi, você sabe das horas? Ele fala, sei, continua andando. Você quer saber também? Bom, a gente já está aqui no tempo de encerrar, infelizmente. A minha produtora Lídia Papa Bento, ela está falando para encerrar. Mas eu queria falar, você tem o seu podcast, fala aí do livro. O livro e o podcast têm o mesmo título? Não, o podcast tem outro título. Não tem, na verdade, eu tenho 8 livros publicados e o último livro que eu publiquei se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, que é um olhar para a minha trajetória com o que eu aprendi sobre as nossas idas para o fundo do poço. Tem mola? Não tem. É mentira essa história da mola. Na verdade tem, mas se você usa a mola, você está saindo mais cedo do que deveria, aí vai virar uma cama elástica. Tem elevador? Não tem. Escada? O que acontece no fundo do poço é o seguinte, o fundo do poço é igual cartório. É um lugar que você vai ter que ir de vez em quando. Mas eu acho que você tem que parar de ter pavor do fundo do poço e querer sair de lá e aproveitar para visitar um museu, um barzinho legal, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ir para o fundo do poço quando eu estava grávida, né? Eu dei um jeito de fazer dali um lugar confortável. É um livro de autoajuda, né? Um livro de crescimento pessoal. Ele tem sido muito bem recebido e ele fala um pouco desses lugares, assim. O que eu descobri é o seguinte, não tem mola. Na verdade, o fundo do poço desaparece. Um dia você olha e fala, uai, não estou mais no fundo do poço, você não sabe exatamente como que você saiu. Mas eu acho que tem muito aprendizado. É um período que é usado para o nosso amadurecimento. Eu não estaria aqui com você se não fossem os meus fundos do poço. Tá bom, não precisa vir mais não, mas eu sei que eu vou viver, faz parte da vida. Conhecimento, né? Porque a gente olha para emoções que não são parabenizadas também, se conhece melhor. Mas não tem um livro sobre os 50 crises? Não. Na verdade, inclusive o meu editor, que também é seu editor, o Gilbert, da Gulliver, ele está louco para escrever um livro sobre 50 crises. E o podcast 50 Crises, que eu lancei em 2020, quando eu fiz 50 anos, ele é um podcast que daria um livro, porque tem vários assuntos ali. Ele surgiu para
comemorar as 50 mulheres, ou a minha multiplicidade, e também as crises que a gente tem, né? O podcast é muito gostoso, eu fazia ele com mais frequência, ele é muito complicado de fazer, eu faço ele sempre que dá, e tem 2 últimos episódios sobre menopausa que estão maravilhosos. É isso, eu também tenho palestras, eu tenho meu Instagram, que é @eucrisguerra, mas meu nome é Cris Paz. Ah, não mudou o Instagram, não? Não deixou, tá o Instagram bom. não deixou. Aí eu abri um outro perfil, chama @eucrispaz também, e aí hoje eu posto colaborativo. Eu estou lutando para o Instagram deixar eu mudar. E em breve, aqui na programação do canal Viver Brasil, que alegria. Vai ser Então muito tá bom. bom. Essa é Cris Paz, aqui Isso. conosco. Sou colega de Valeu, trabalho. Cris. Que orgulho. Valeu, Cris. Muito obrigado e bem-vinda. Obrigada, querido. Você seja Adorei, muito viu? feliz Vai ser aqui. muito bom te encontrar Com certeza. aqui. Valeu. Beijo. A gente fica por aqui, pessoal. Agora temos Cris Paz conosco. Até breve. Até a próxima.